Bom dia, povo de Deus. Estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos dar continuidade no Salmo de número 89 com o tema Uma Aliança Eterna. Amém? Então hoje nós vamos ver aqui o versículo 9 ao 14, tá? Que diz assim: embora Deus seja descrito como tremendo e poderoso nos céus, Ele também é poderoso para controlar as tempestades marítimas e tempestades incontroláveis e às vezes destruidoras, tá? Então Deus, Ele governa também sobre toda a terra. Os discípulos de Jesus viram isso, viram o poder do Criador, o poder de Deus, quando Ele aquietou o mar, que estava em fúria, lá em Lucas 8, capítulo 22 e 25, você vai encontrar esse texto. Por exemplo, a derrota também do Egito e Faraó, quando Deus salvou o seu povo, abrindo o Mar Vermelho e fechou, matando todos os soldados de Faraó. A destruição, por exemplo, das muralhas de Jericó pelo toque do Deus vivo, caiu por terra. Então Deus possui e controla tudo que existe nos céus e na terra. Por quê? Porque Ele criou e fez todas as coisas. O versículo 15 ao 18, o salmista enfatiza a bem-aventurança do povo que conhece e adora o Senhor. O quadro aqui parece ser o de uma procissão festiva em direção ao Templo de Jerusalém. Precisamos desfrutar do privilégio de adorar ao nosso Deus. Muitos não se reúnem em adoração a Deus nos templos, mas desejam ter uma vida vitoriosa. Mas nós, enquanto esperamos por restauração, por livramento, experimentamos a luz do Senhor em nossas vidas através da sua palavra e oração no templo. Os versículos 19 a 28, o Salmo se volta agora para uma celebração de Davi como servo de Deus e rei ungido. Antes de Davi ser mencionado, o salmista nos diz que Deus o escolheu e colocou acima de um povo exaltado. Deus sempre usou líderes em seus relacionamentos com o seu povo. Patriarcas, juízes, sacerdotes, profetas, reis, tá? Então, entre esses líderes, Davi teve um papel singular como homem segundo o coração de Deus. Esse Davi, escolhido por Deus para ser seu servo, Deus o separou para seu serviço, ungindo com óleo santo. Deus o tornou forte, com força de sua própria mão. Deus concedeu a Davi vitória e sucesso sobre todos. Davi é o primogênito, podemos dizer, do amor de Deus. Também será mais elevado dos reis da terra, exaltado pela poderosa fidelidade do Senhor nosso Deus. Versículo 29 a 37, assim como a aliança com Davi é para sempre, também a aliança com a casa de Davi e a sua descendência é para sempre também. O trono e a dinastia de Davi durarão tanto quanto os próprios céus. Esta é uma promessa, um pacto que Deus fez. A desobediência certamente será punida, mas a aliança não será quebrada. O amor e a fidelidade imutáveis de Deus para com Davi e sua casa. A aliança permanecerá, tão certo quanto a santidade de Deus, que fez a promessa e cumprirá a sua palavra. A fidelidade de Deus, a sua aliança, é ilustrada na história da humanidade, por sua fidelidade e pelo seu caráter. O sol e a luz nos céus são testemunhas fiéis da fidelidade de Deus. O céu e a terra, a natureza e a história, todos dão testemunho da fidelidade do Senhor nosso Deus. Nos versículos 38 ao 51, vemos aqui então a queixa do salmista. Ele termina a celebração no salmo repentinamente e dramaticamente. As palavras iniciais no versículo 38 são literalmente: tu, porém, assim como Deus garantiu a aliança, também agiu contra ela. Em ira, Deus o repudiou e rejeitou a casa de Davi. Essa é a pergunta do salmista, tá? Os fatos da rejeição, do versículo 38 ao 45, o símbolo de governo e autoridade foi lançado ao pó. As fortificações de Davi
incluindo talvez a cidade santa, foram reduzidos à ruína. Seus inimigos zombam de sua casa, rombam-na e derrotam-na totalmente. O Senhor exalta agora a mão dos inimigos, como antes havia exaltado a mão de Davi. O julgamento de maldições de Deuteronômio 28, do 15 ao 68, caiu sobre a casa de Davi. Toda a sua majestade e poder chegaram ao fim, desânimo se assenhorou dos seus descendentes e, em vez de gozarem agora uma juventude gloriosa, foram reduzidos prematuramente à velhice por causa de suas fragilidades. Esses são os fatos das calamidades que na história caíram sobre a casa de Davi. O versículo 39, o salmista diz: aborreceste a aliança com teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Esse salmo nos mostra que podemos expressar nosso sofrimento, dor e perdas a Deus, pois ela nos vem, são dolorosas, podemos falar claramente com Deus sobre estas coisas, tá? Para concluir, nosso Deus é imutável, misericordioso e fiel em todas as suas promessas, tá? Então, o salmista ali, ele inicia esse salmo engrandecendo o nome do Senhor e depois, então, ele coloca as suas queixas, tá? Devido aos problemas, às dificuldades que caíram sobre a casa de Davi por causa de seus pecados, tá? Mas nós temos um Deus misericordioso, tá? Que ele nos ouve. Por exemplo, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Amém? Então basta nós nos arrepender, né? Porque nós somos falhos, temos os nossos erros, amém? Mas nosso Deus é um Deus misericordioso, tá? Lamentação de Jeremias 13, 22 diz que as suas misericórdias, tá? Faz com que nós não sejamos consumidos, tá? Porque as suas misericórdias não têm fim, amém? Então, você que está me ouvindo, tá? Vou fazer uma oração por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Pai, tem vidas que estão me vendo, me ouvindo, passando lutas, passando dificuldades, e as perguntas são muitas, Pai. E muitas das vezes, Pai, nós não conseguimos respostas para a nossa pergunta, mas o Senhor está nos céus, Pai, e nós estamos na terra. O Senhor sabe tudo e todas as coisas, Pai, porque o Senhor nos conhece. Ainda quando nós estávamos, Pai, no ventre da nossa mãe, ali o Senhor já nos conhecia, Pai. Ali o Senhor já sabia de toda a nossa história. Então esse jovem, Pai, esse homem, essa senhora, essa casa, esta família, Pai, quem sabe está fazendo muitas perguntas e não tem resposta. O Senhor é a resposta. Pai, sabemos, Pai, que nós temos uma aliança com o Senhor, Pai, mas muitos, Pai, não entendem isso. Então, Pai, visita essa casa, Pai, visita esse homem, visita esta mulher, este jovem, Pai, e que eles possam, Pai, assim como Davi, fazer uma aliança com o Senhor, para que as suas vidas sejam restauradas e abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.